Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. É um texto que está dentro de um contexto na qual, depois da época de Juízes, depois que Moisés atravessa ali, passa o período do deserto, Moisés falece, Deus levanta um novo líder, Josué dá continuidade à obra de levar o povo até a terra prometida. Josué então passa o Jordão, conquista algumas cidades, distribui a terra. Josué falece e acontece o período dos juízes. O povo de Deus acaba se afastando de Deus, e Deus manda então alguns povos para repreendê-los, e o povo se arrepende, o povo se volta para Deus, e Deus levanta um libertador. E aí passa-se o período de juízes. Nesse período de juízes, o povo começa a olhar para as terras que estavam próximas deles, ou as outras nações, e pede um rei. Eles queriam um rei, não estavam satisfeitos, não estavam apenas seguindo ali, tendo Deus como seu Senhor na sua vida. Então o povo pede um rei como as outras nações, eles querem viver como as outras nações, e Deus usa o profeta Samuel para ungir um novo rei, o primeiro rei de Israel, que é Saul. E Saul começa a reinar, e como um governante, como um rei, ele acaba fazendo algumas bobagens, colocando as mãos entre as pernas, e Deus rejeita, se arrepende de ter nomeado Saul como rei, e fala para o profeta nomear um novo rei. Então Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, e é o texto que nós vamos ler hoje. Quando ele chega na casa de Jessé, e Deus então vai falar ao coração do profeta dizendo o seguinte: 1 Samuel capítulo 16, verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eu vou ler mais uma vez. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? O primeiro ponto da mensagem desta noite é cuidado com as aparências. Cuidado, as aparências enganam. As aparências enganam. Deus então repreendeu aqui o grande profeta Samuel, porque Samuel, ele já tinha um preconceito na sua mente sobre quem seria o novo rei, como seria o novo rei. Quando ele entra ali então na casa de Jessé, conforme diz o versículo anterior, verso 6, se você está com a sua Bíblia aberta, em 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Deus, logo em seguida, a narração diz que Deus falou ao coração do profeta, dizendo: Não é este não, não é este não, não atentes para a sua aparência. Por quê? Porque o profeta, quando ungiu o primeiro rei, Saul era um homem de muitos adjetivos, não é? O rei Saul, conforme diz 1 Samuel capítulo 9, verso 2, vai falar de como era a característica de Saul. Diz assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. Então Saul tinha o adjetivo da beleza, né? Que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele.
desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então provavelmente Saul era um homem muito belo, tinha um adjetivo aí da beleza. Então quando Deus manda Samuel a ungir o novo rei, o que ele tem na mente? Qual que é o preconceito? Qual que é o prototipo da pessoa que seria o novo líder de Israel? Alguém bonito, alguém alto, alguém forte, alguém que se sobressai. Então quando ele entra na casa de Jessé e olha para Eliabe, da mesma forma provavelmente era um rapaz bonito, alto, forte. E então Samuel provavelmente não tenha assim dúvida de dizer, não, é este que Deus escolheu. E aí, antes de ele ser precipitado, antes de ele ungir Eliabe, Deus vai falar ao coração do profeta dizendo, não é este. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. As aparências, elas enganam, as aparências podem enganar. Se nós formos, olha, preste atenção, Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus nos dá um alerta, porque muitas pessoas julgam umas às outras pelo carro que ela dirige, pela casa que ela mora, pela roupa que ela veste. E Jesus diz aqui, ele diz assim, tendo cuidado, guardais de qualquer avareza, porque a vida de um homem, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tem muita gente que mede se uma pessoa é boa, se uma pessoa é próspera, se uma pessoa é do bem, se ela tem dinheiro, né? Se ela veste bem, pela roupa que ela veste, pela casa que ela mora, que família que ela vem. Deus não julga, não mede as pessoas pelos bens que ela possui. As aparências podem enganar. Certa vez Jesus estava no templo com seus discípulos. Marcos capítulo 12, do verso 41 a 44, mostra muito bem sobre isso. Olha só, Jesus estava no templo, e assentado diante do gasofilácio. O gasofilácio é o lugar onde se deposita, se coloca as ofertas, né, ao Senhor. Jesus estava observando o povo ali, levando o dinheiro no gasofilácio. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades. Provavelmente o povo ficava de olho, contemplando, falando assim, este é de Deus. Esse homem aí deve ser um homem que ama a Deus, porque ele está dando muito dinheiro, ele tá entregando muito dinheiro para a casa de Deus. Olha só, diz assim o verso 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou ali 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Irmãos, eu fui tentar descobrir quanto valia um quadrante. Eu apenas descobri que um quadrante é uma moeda sem valor nenhum, pequeno valor, valia quase nada, quase igual centavos, não é? E essa mulher então leva essas 2 moedas de valor muito baixo, de valor quase irrisório. E aí Jesus chama os seus discípulos e disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Alguém poderia falar assim: Jesus ficou maluco. Será que Jesus está cego? Será que Jesus não viu aqueles homens lá, aqueles homens ricos depositando aquelas grandes quantidades de dinheiro num gasofilácio? Ei, preste atenção. Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele conhece no mais profundo. Deus sabe. E aí Jesus vai dizer para aquele grupo, dizer o seguinte: olha, preste atenção, verso 44, porque todos eles que depositaram essa grande quantidade de dinheiro, todos eles ofertaram do que lhes sobrava,
Porém porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aquela mulher não deu do que sobrou, não deu uma parte, ela deu tudo. Para muitos, talvez vai dizer assim: ah, mas era um pouco. Mas pouco para uns, mas para ela era tudo. Era tudo. Então Jesus, Deus, Ele não vê como o homem vê. Às vezes as pessoas querem enganar a Deus, né? Às vezes muda de rua, opa, muda de voz, muda, né, o seu comportamento, muda ali, mas a sua natureza, o seu interior, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Temos que tomar muito cuidado com as aparências. Ei, as aparências enganam. Provérbios capítulo de número 31, verso 30, na NVI, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ei, jovem, solteiro, jovem solteira, que está procurando aí, está cortejando, procurando uma namorada, um namorado. Tem muitas vezes que, às vezes as pessoas procuram pela beleza, mas esse texto está dizendo que é enganoso a formosura, enganoso a beleza pode enganar, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tem muita gente que inicia um namoro, inicia um casamento baseado apenas na beleza, e sabe o que acontece? Descobre que a beleza não consegue sustentar o casamento até o final da vida. A beleza, ela é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Então, meus irmãos, não baseie o seu relacionamento apenas na beleza, apenas na formosura. Você que está solteiro, você que está solteira, né? Tem tanta gente bacana na igreja, tem tanta gente bacana, e às vezes você fica, não, eu estou esperando aquela capa de revista, estou esperando aquele rapaz da TV. Tem tanta gente bonita na igreja, tanta gente bonita, aos olhos de Deus. É esse homem, essa mulher que vai te fazer feliz, não é? Que vai cuidar dos seus filhos, que vai te honrar. É esse homem, essa mulher que está honrando a Deus na sua juventude, na sua adolescência, que está buscando a Deus, mais do que está buscando a beleza, mais do que está escravo da beleza, dos espelhos, porque a beleza, ela é enganosa. Cuidado, as aparências enganam. Eu não sei quantos, eu vou usar uma ilustração meio chula aqui, não sei de quantos de vocês assistiram aquele filme O Amor é Cego. O rapaz ali queria ser o garanhão e pegar todas as menininhas bonitinhas, e ali ele recebe uma magia, e na qual então ele descobre o amor verdadeiro, e todo mundo fica espantado, porque ele via aquela moça, a moça mais linda do lugar, e aquela moça era uma moça que tinha sobrepeso, né? Era uma moça que a beleza não era de capa de revista, mas aos olhos do amor, aos olhos daquela pessoa que ama, né? Por isso que diz que o amor é cego, mas o amor, diz Paulo, que o amor, ele vence todas as coisas. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, porque se você basear o seu casamento somente na beleza, na formosura, quando vier as dificuldades, quando vier ali os pensamentos diferentes, vai haver separação, porque se você basear somente na beleza, você não vai conseguir terminar, concluir, ir com sucesso esse casamento. Então, o amor, né, ele é a base para o casamento, não a beleza. Cuidado, as aparências enganam. Algumas pessoas que vivem apenas pelas circunstâncias também desconhecem o Deus do impossível. Todos aqueles que muitas vezes vivem apenas por vista, vivem apenas pela conta bancária, vivem apenas fazendo pela matemática, bolando planos. Toda vez que você tem que forçar alguma coisa para acontecer, meu irmão e minha irmã, toda vez que você tenta fazer na força do seu braço,
você deixa Deus de lado e diz assim: não, é comigo, Deus, deixa que eu resolvo. E toda vez que nós saímos da dependência de Deus, da orientação de Deus, pode ter certeza que nós vamos nos frustrar, nós vamos nos machucar. A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele é especialista em transformar situações que aos olhos de todos não haveria mais jeito ou possibilidade. Quantas pessoas chegam diante de uma situação que pelos seus olhos naturais diz: não, agora não vai ter mais jeito para esse casamento, agora não vai ter mais jeito para este filho, agora não vai ter mais jeito para esta igreja, agora não vai ter mais jeito para esse funcionário, para a sua empresa. Mas saiba que se uma situação que para mim e para você possa parecer impossível, Deus não trabalha na mesma situação que nós. Para Deus não há impossíveis. Deus, Ele não vê o exterior somente. Para Deus, Deus age muito mais além. Deus, os planos de Deus são maiores que os nossos planos. O caminho do Senhor é muito maior do que os nossos caminhos. Alguém poderia chegar e dizer para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e ali Faraó manda o seu exército para perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus fica encurralado. Na frente está o mar, e atrás está o grande exército. Alguns começaram a se murmurar e dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para esta praia para a gente morrer? Moisés, era melhor ter ficado lá no Egito do que morrer aqui na praia. Talvez algumas pessoas possam estar vivendo uma circunstância assim, que aos seus olhos humanos parece que tudo terminou, que todo mundo está dizendo que já era o seu fim. Mas saiba que existe um Deus que abre porta onde não há porta, existe um Deus que abre mar, um Deus que faz caminhos aonde não há caminho. E Deus então manda o povo marchar, e o mar se abre. O mar se abriu diante do povo do Senhor, e esse mesmo mar se fechou para afogar os inimigos do povo de Deus. Quando lhe parecer impossível, quando as circunstâncias dizerem ao contrário, exercite a sua fé, confie no Senhor, porque Deus não age e não vê como o homem vê. Alguns inimigos de Daniel criaram um plano mirabolante para matar Daniel, conseguiram condená-lo à prisão. Daniel então iria passar a noite junto com leões. Eles estavam comemorando, celebrando, dizendo assim: acabamos com a vida de Daniel. Daniel então é lançado dentro de uma cova, e ele passa a noite ali junto com os leões, e Deus fecha a boca dos leões. Pela manhã, provavelmente quando a notícia se espalhou, os inimigos de Daniel ficaram espantados, porque Deus não age como nós muitas vezes pensamos. Deus age quando parece impossível. Para Deus não há impossíveis. Amém? Confie em Deus, confie no Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Confie em Deus, confie no Senhor, confie que por mais que as circunstâncias possam estar difíceis, a luta possa estar cerrada, existe um Deus que está lutando junto com você, existe um Deus que está no campo de batalha, existe um Deus que está atuando e agindo na história, e Deus cuida daqueles que Ele ama, daqueles que Lhe amam, daqueles que Lhe servem. Voltando para o texto que nós estamos observando, estudando nesta noite, quando o grande profeta, no verso de número 7, Deus vai dizer assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
O coração é um lugar de difícil acesso. Imagine você alcançar o coração é bem protegido. Você olhar a estrutura humana, a estrutura óssea, aonde Deus colocou o coração do ser humano, como ele é bem protegido. O coração é tão difícil acesso, até de uma maneira de conjecturar, para que nós possamos acessar o coração, o mais íntimo do ser humano, o mais interno, para nós alcançarmos o coração, para tentar entender o nosso coração, o coração do homem. Muitas vezes podemos nos enganar. Jeremias capítulo de número 17, verso 9, Jeremias vai escrever dizendo o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os seus pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O coração é um lugar de difícil acesso, e muitas vezes quando nós acessamos o coração, muitas vezes nos enganamos. O coração é enganoso. A Bíblia revela que o coração é o centro de onde emanam os desejos, as vontades, as deliberações e as decisões do homem. Tanto é que lá em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus vai dizer assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Então, é do coração que emana os desejos, do coração que manda as vontades. E uma das formas de identificar como está o nosso coração é procurar entender aquilo que nós estamos valorizando. Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus diz assim: porque vamos ler juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, para você saber aonde está o teu coração, você tem que olhar aquilo que você valoriza, aquilo que você dedica. Mas alguém poderia dizer assim, numa leitura apressada desse texto, dizer que nós não devemos ter tesouros, não é? Nós não devemos ter tesouros, dinheiro, um dia de descanso, uma casa, ou alguém para amar, talvez. Não, o texto não está dizendo isso. Tome cuidado, né? Uma leitura apressada pode levar você a errar nesse texto. Porque no capítulo 6, também no verso 33, vamos ler juntos? Vamos juntos? Verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não é errado você querer ter tesouros, não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você querer ter uma casa, não é errado você querer ter alguém para amar, não é errado. O problema é quando que estas coisas se tornam primeiro lugar nas nossas vidas. O grande problema do coração é este. Porque em primeiro lugar no coração, o seu tesouro, a sua riqueza, o seu bem maior, o seu bem melhor, mais precioso do que tudo, do que todos, sabe quem tem que estar lá no topo? Quem Deus nos orienta, quem nos fez, quem nos amou, quem nos resgatou, quem nos salvou, quem tem nos abençoado, quem tem nos guardado. E aí nós fazemos igual a mulher de Oséias. Oséias dava tudo para ela, guardava ela, né, dava bens, protegia, e ela então foge, abandona a sua casa, indo atrás dos seus amantes, achando que eram os seus amantes que lhe davam prazer, eram os seus amantes que estavam em primeiro lugar. Assim muitas vezes somos nós, seres humanos. Deus tem nos dado de que mais precisamos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos amado, você é alvo da bondade e do amor de Deus. Mas muitas vezes
colocamos Deus em segundo plano e vamos atrás dos nossos amantes, das nossas amantes, vamos atrás das coisas, colocamos as coisas no lugar de Deus, colocamos outras coisas como o nosso bem maior, nosso melhor tesouro. O problema não é ter tesouro, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter alguém para amar, ter uma casa. O problema é colocar essas coisas no lugar de Deus, é amar essas coisas em vez de amar a Deus, é amar essas coisas mais do que você ama a Deus. Tanto é que Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele vai dizer assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, toda vez que eu tiro Deus da posição do meu amado, alguém que eu devo desejar amar, acima de tudo, acima de todos, e coloco outras coisas como prioridade, um relacionamento, um bem, a minha conta poupança, uma casa, um filho, uma filha, um neto, uma neta, acima de Deus, aí que é o grande problema. A isto, nós chamamos de idolatria. Quando você ama algo, alguém no lugar de Deus, isso se torna um ídolo. E esse foi o motivo da queda do rei Saul. Foi esse motivo na qual que Deus rejeita então a Saul e vai ungir Davi como novo rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 a 23, mostra bem para nós quando Deus está rejeitando o rei Saul. Deus então, a palavra de Deus diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer quanto em que se obedeça a sua palavra? Tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos repetir juntos? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes colocamos coisas no altar do nosso coração, no lugar de Deus. Tem muitas vezes estamos sacrificando, estamos colocando gordura, colocando os prazeres no lugar de Deus. Ser liberto de um ídolo não é coisa fácil. Saul não foi fácil. Saul queria agradar as pessoas. Saul colocou as pessoas acima de Deus, queria agradar ali as pessoas que ele estava liderando. E nós, como líderes, muitas vezes podemos cair nesse pecado. Deus quer que nós obedecemos ao seu chamado. Deus não quer que nós fiquemos agradando as pessoas. É claro, nós vamos trabalhar com certeza para amar as pessoas, mas antes de agradarmos as pessoas, nós temos que obedecer à voz de Deus. Porque se nós colocamos o nosso ministério, colocamos as pessoas, colocamos a família, claro que Deus quer bem para o seu filho, claro que Deus quer bem para o seu marido, claro que Deus quer que você cuide do seu carro, claro que Deus quer que você cuide da sua casa, claro que Deus quer que você estude, se profissionalize, se torne melhor do que você é hoje. Sim, Deus quer tudo isso na sua vida, mas Deus deve ser o primeiro. Deus deve ser quem você ama, acima de todas essas outras coisas, que são motivos bons. Ser liberto de um ídolo não é fácil. Quantos ébrios, viciados, se enganam dizendo que podem parar a hora que quiserem? Quantos adúlteros se encontram prostrados diante de seus amantes?
Quantos estão vivendo escravos do espelho ou da aprovação de outros? Saul quis agradar mais ao povo do que o próprio Deus. Lucas capítulo 14, verso 26, Jesus vai dizer assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Porque muitas vezes, para nós seguirmos a Jesus, devemos negar a si mesmo, devemos levar a nossa cruz, devemos muitas vezes andar no caminho na qual pessoas que não entenderam ainda a voz de Deus, vão nos chamar de malucos, vão nos chamar de loucos, mas é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor andar no caminho de Deus, obedecendo e amando ao Senhor. Voltando ao nosso texto, 1 Samuel 16, verso 7, então Deus fala para o grande profeta, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Talvez a pergunta para nós concluirmos esta mensagem seria assim: como ter um coração que agrada a Deus? Saul teve um coração que foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele colocou um ídolo, ele amou alguém acima do próprio Deus, ele amou estar ali naquele lugar de glória, aquele lugar de fama, um lugar de rei, acima de honrar a Deus e obedecer a Deus. E Davi, Atos capítulo 13, verso de número 22, diz assim: e tendo tirado a este quem? Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Por que um homem segundo o meu coração? Que fará toda a minha vontade. Na sexta-feira, na reunião de líderes da igreja, eu perguntei assim: como ter um coração que agrada a Deus? Eu vou ler algumas respostas que eu obtive dos irmãos da nossa igreja. Alguns disseram assim: um coração que agrada a Deus é um coração humilde, isto é, que não é arrogante, nem soberbo, um coração que é obediente, que ama as pessoas e ao Senhor. Um coração que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração de adorador. E alguém concluiu dizendo assim: como de uma criança. Não foi assim, irmão Adair? Como de uma criança. Mateus 18, verso 3 vai dizer assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que como uma criança? Porque uma criança é pura. Mateus 5,8 vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então a criança é pura. E como eu e você, sendo adultos, podemos ser puros? Como eu e você, já sendo adulto, podemos limpar este coração que nós temos tão dificuldade para acessá-lo? E muitas vezes somos enganados por ele. Como eu e você podemos ser crianças outra vez? Como eu e você podemos voltar e ter a inocência de uma criança? Davi nos dá a resposta no Salmo de número 51. Quero chamar a equipe de louvor aqui, para nós nos prepararmos. Salmo de número 51 vai dizer assim, Davi dizendo, depois de Davi ter sido ali chamado a atenção pelo profeta Natã, Deus então, Davi vai dizer assim, esse salmo, dizer assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso de número 7. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso de número 10, ele diz então: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como ter um coração que agrada a Deus? Como ter um coração que agrada a Deus? É permitir que o mesmo Deus que criou o coração e que este coração se tornou enfermo por causa do nosso pecado, seja limpo e transformado pelo sangue precioso que Jesus derramou no Calvário. Porque pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, hoje, meu irmão e minha irmã, Deus, há 2000 anos atrás, manipulou ali a fórmula, o remédio, a solução, para que você pudesse limpar este coração, para que você pudesse usar desta forma e permitir que esta fórmula, a permitir que o próprio Deus pudesse então limpar, purificar e fazer de você uma criança, fazer de você uma pessoa pura, remover esses pensamentos de morte, esse pensamento de adultério, esse pensamento de prostituição, esse pensamento dos vícios, e fazer de você uma nova criatura. E se hoje, conforme nós lemos, se você hoje, você se converter, o que é conversão? Conversão é o seguinte: eu e você, por causa do nosso pecado, somos atraídos a viver numa vida de pecado, somos atraídos a viver na porta larga, no caminho largo. Então, naturalmente, nós estamos andando nesse caminho da porta larga. E se converter é você então dar meia volta, é você virar-se, é você mudar de caminho, é você mudar de direção, é você parar de andar no caminho de pecado, no caminho de morte, no caminho de destruição, no caminho de prostituição, no caminho de pecado, e você voltar-se agora para o caminho do Senhor, e permitir que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, venha te limpar dos seus pecados, permitindo que este coração seja transformado, limpo, purificado, para viver para a glória de Deus. Queres hoje ser limpo? Queres hoje receber um novo coração? Queres hoje ser transformado e ser um homem segundo o coração de Deus? Ser uma mulher segundo o coração de Deus? Então, converta-se e obedeça a palavra de Deus. Não seja como Saul, que rejeitou a palavra de Deus. Não seja como Saul, que rejeitou andar no caminho de Deus. Mas seja como Davi, que mesmo quando errou, ele reconheceu, se arrependeu e voltou-se para Deus. E Deus então lhe permitiu uma nova vida, um novo coração.